Bem-vindo a mais um episódio fascinante em nosso canal. Hoje, mergulharemos nas páginas menos conhecidas e muitas vezes obscurecidas da Bíblia, explorando uma narrativa intrigante e cheia de reviravoltas. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar, para não perder nenhum detalhe desta viagem única pelo lado menos conhecido da Escritura Sagrada. Jefté foi um líder em Israel antes de haver reis. Ele governou por 6 anos e ajudou os israelitas a se libertarem da opressão dos amonitas. No entanto, a vida de Jefté foi cheia de problemas familiares e reviravoltas. A história completa de Jefté pode ser encontrada no livro de Juízes da Bíblia. Na Bíblia, Jefté é mencionado como um homem corajoso e um guerreiro valente. Ele era natural da região de Gileade, e seu pai também se chamava Gileade. Contudo, a mãe de Jefté era uma prostituta, o que o tornava um filho ilegítimo. Por causa disso, os irmãos de Jefté, que eram filhos legítimos de seu pai dentro do casamento, o expulsaram de Gileade. A história de Jefté começa a se desdobrar na Bíblia quando ele foge para a terra de Tobi. De acordo com estudiosos, Tobi provavelmente ficava a leste de Ramote-Gileade. Em Tobi, Jefté foi acompanhado por um grupo de homens questionáveis. A Bíblia menciona que esses homens seguiam Jefté, mas não especifica suas atividades. Alguns comentaristas sugerem que eles eram saqueadores. Nesse período, os amonitas começaram a oprimir Israel. Os líderes de Gileade procuraram Jefté, reconhecendo sua reputação como um valente guerreiro. A opressão dos amonitas sobre Israel durou dolorosos 18 anos. Os líderes de Israel buscaram a ajuda de Jefté devido à sua fama como guerreiro, mesmo sendo filho de uma prostituta e rejeitado por seus irmãos. É possível que seus irmãos estivessem entre os líderes que pediram a Jefté para liderar. Jefté lembrou o momento em que foi odiado e expulso por sua família, percebendo que só o procuraram por estarem em apuros. Os líderes de Gileade admitiram depender de Jefté para enfrentar os amonitas e prometeram torná-lo líder sobre todos os habitantes de Gileade. Jefté concordou em liderar e foi reconhecido como o novo líder pelo povo. Em Mispá, Jefté enviou mensageiros ao rei de Amon, questionando o motivo da guerra. O rei de Amon alegou que Israel tomara seu território após sair do Egito. Jefté então explicou como Deus agira poderosamente a favor dos israelitas desde sua saída do Egito, mostrando seu conhecimento das Escrituras, apesar de ter estado afastado por um tempo. A Bíblia relata que o rei de Amon ignorou as palavras de Jefté, levando ao inevitável conflito. No entanto, o autor de Juízes destaca que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou Gileade, Manassés, e chegou a Mispá de Gileade, indo até os filhos de Amon. Nesse ponto ocorreu um evento crucial na história de Jefté. O texto bíblico menciona que ele fez um voto a Deus, comprometendo-se a oferecer como holocausto o que quer que saísse ao seu encontro primeiro, se Deus lhe entregasse a vitória sobre os amonitas. Segundo o livro de Juízes, Deus concedeu a vitória aos israelitas, pondo fim à opressão dos amonitas. Houve grande mortandade entre os amonitas em várias cidades, e eles foram subjugados pelos israelitas. No entanto, ao retornar para casa em Mispá, Jefté foi recebido por sua única filha. Nesse momento, Jefté lembrou-se do voto que havia feito e ficou profundamente abalado. Diferentes estudiosos têm interpretações divergentes sobre a natureza desse voto. Alguns acreditam que o voto de Jefté resultou na morte de sua filha como um sacrifício, enquanto outros sugerem que implicou na virgindade perpétua da moça, dedicada ao serviço do Senhor. Se a primeira interpretação estiver correta, isso significaria que Deus não aceitou o voto de Jefté, pois sacrifícios humanos sempre foram condenados por Deus. Nesse caso, a vitória dos israelitas teria ocorrido independentemente do voto precipitado de Jefté. Depois de derrotar os amonitas, Jefté atuou como juiz em Israel por alguns anos. Durante esse período, ele enfrentou um conflito com os efraimitas, da tribo de Efraim, que o acusaram de excluí-los da luta contra os amonitas.
No entanto, essa acusação parece ser infundada, pois Jefté havia convocado os efraimitas antes da batalha, mas eles o ignoraram. Possivelmente, os efraimitas estavam descontentes por não terem recebido uma posição de destaque na liderança. Diante das ameaças dos efraimitas de incendiar a casa de Jefté com ele dentro, Jefté reuniu os homens de Gileade e enfrentou os efraimitas. Além disso, os efraimitas acusaram os gileaditas de deserção das tribos de Efraim e Manassés. Jefté obteve mais uma vitória contra os efraimitas, dispersando-os. Aqueles que tentaram retornar a Efraim pelos vales do Jordão foram identificados pelos soldados de Jefté por meio de um teste de pronúncia. Todos que não conseguiam pronunciar corretamente a palavra Shibolete foram capturados e mortos. O conflito resultou em um grande massacre, com a Bíblia registrando a morte de 42.000 efraimitas na ocasião. A história de Jefté termina com o registro de que ele liderou Israel por 6 anos. Após sua morte, ele foi sepultado em uma cidade de Gileade, e o texto bíblico não fornece detalhes sobre as circunstâncias de sua morte. Posteriormente, o profeta Samuel relembrou o livramento proporcionado por Deus por meio de Jefté. No Novo Testamento, Jefté é mencionado na carta aos Hebreus como um dos heróis da fé. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e ativar o sininho.